Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve aqui no podcast Fenômeno. Neste segundo episódio, eu trago para vocês um dos meus casos ufológicos preferidos, o caso Senina, ou o caso Rosa Lotte Dainelli. É um caso de contato com pequenos tripulantes de um OVNI, ocorrido lá na Itália, envolvendo uma simples camponesa sem instrução e sem qualquer acesso a informações sobre o fenômeno OVNI. Então vem comigo, vamos conhecer esse caso. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast Fenômeno. Aqui falamos sobre ufologia, ciência e mistério. Um podcast para você que se interessa pelo universo e seus mistérios. Eu sou Jackson Camargo. Embarque comigo nessa jornada, na busca pelo desconhecido. O ano de 1954 foi um dos mais significativos para a ufologia mundial. Neste ano, ocorreu uma grande onda ufológica, até então sem precedentes, com numerosos casos de contato imediato com tripulantes desses misteriosos objetos. Entre os casos ocorridos no período, se destaca o interessante encontro ocorrido na região de Senina, na Toscana, lá na Itália, tendo como protagonista a camponesa Rosa Lotte Dainelli, na época com 40 anos e mãe de 4 filhos. Rosa Lotte morava em uma fazenda chamada Chantillacolina, nas imediações da vila de Capanoli, na província de Arezzo. Na manhã de 1º de novembro de 1954, ela acordou bem cedo e se arrumou para ir à igreja, para as comemorações da festa de Todos os Santos e depois para ir ao cemitério local. Apesar de morar dentro da área administrativa de Campanoli, ela ia à missa na igreja de São Pedro, na vila de Senina, que era mais perto de sua casa. A missa começava às 8 horas da manhã e ela fazia o seu trajeto por entre estradas rurais e trilhas em meio à vegetação nativa. Havia chovido na noite anterior e as estradas que não eram asfaltadas estavam cheias de lama. Ela tirou os calçados para não sujar e depois ela colocaria eles de novo no vilarejo para assistir às festividades. Assim ela seguiu seu caminho, descalça, segurando sapatos em uma mão e um ramalhete de cravos na outra. Sua intenção era colocar eles no altar da Virgem Peregrina, lá na igreja. Rosa Lotte raramente vinha à cidade, mas quando ela vinha sempre fazia esse trajeto, inclusive à noite, e nunca passou por qualquer coisa diferente no seu caminho. Mas naquela data, por volta das 7 horas da manhã, ocorreu um fato que ela nunca mais esqueceu. Ela caminhava por uma trilha até que chegou em uma área mais aberta, com arbustos e árvores esparsas. Ali, logo, ela avistou perto de um pinheiro um objeto estranho que despertou a sua curiosidade e deixou ela surpresa. Era uma espécie de fuso, fixado verticalmente no chão sobre uma área de vegetação rasteira. Mais tarde, Rosa Lotte descreveu da seguinte forma: uma espécie de cone duplo com mais de 2 metros de altura e cerca de 1 metro de largura no meio, como 2 sinos unidos em suas bases. O objeto estava muito inchado no meio e apontado para as 2 pontas. Parecia coberto de couro. A parte externa brilhava como se fosse de metal leve muito polido. No cone inferior havia uma porta de vidro aberta, e dentro dela se viam 2 cadeirinhas como aquelas usadas por crianças. Na parte central, no fuso, onde era mais largo, havia uma espécie de vidro arredondado, acompanhando de perto a forma redonda da misteriosa máquina. Naquela época, havia vários operários instalando os primeiros cabos de luz elétrica na região. Eles usavam equipamentos que eram desconhecidos para Rosa. Entretanto, a visão desse estranho objeto causou ainda mais estranheza para a camponesa, que parou ali para espiar, para ver o que estava acontecendo, e foi aí que ela observou 2 seres estranhos saindo do objeto e se aproximando dela. Pensei, que esquisito trabalhar num feriado. Pensei que fossem os homens da luz elétrica. Antes deles, eu nunca vira ninguém com máquinas no bosque. Esses seres eram bem pequenininhos, com aproximadamente 1 metro de altura, eram muito sorridentes e vestiam um uniforme marrom escuro com capuz.
Segundo ela, eles tinham aquela aparência de homem, né? De homem adulto, mas com tamanho de crianças. Nas costas, eles traziam um manto curto de tecido acinzentado. E sobre o macacão de peça única, usava uma espécie de colete, amarrado até a gola da camisa. Havia também pequenos botões, como se fossem estrelas brilhantes. E suas calças eram bem justas. Eles usavam pequenos capacetes e suas cabeças eram normais para a proporção do corpo. Eles não eram mais altos que uma criança de 5 anos, mas seus corpos eram proporcionais. Rosa chegou a pensar que eles eram comandantes estrangeiros trabalhando para a companhia elétrica. São comandantes, pensei. Vestiam fardas iguais, parecidas com macacões de cor marrom escura, com uma espécie de estrelinhas nas mangas, mas que não eram estrelinhas. Pensei que fossem comandantes da companhia de luz. Seria preciso 2 dessas coisas para fazer um homem, mas eles eram muito bonitos, embora bastante velhos. Quando os seres chegaram perto de Rosa-Lotte, ela percebeu que eles estavam sorrindo e pronunciavam palavras estranhas que ela não entendeu. Um deles, mais reservado, não brincava muito. O outro, mais alegre, ria o tempo todo. Disseram-me coisas que não entendi e depois lá ficaram a falar entre si, rindo e me olhando. Eles gesticulavam, mas em nenhum momento ela percebeu qualquer traço de ameaça. Aliás, pelo contrário, né? Eles estavam se comunicando de uma forma amigável, como se estivessem tentando se fazer entender e iniciar então uma conversa com a camponesa. Com essa proximidade, a Rosa-Lotte pôde observar mais detalhes. Eles tinham olhos bonitos, demonstravam uma forte inteligência e grande curiosidade. Seus narizes tinham um aspecto normal, semelhante ao humano. Suas bocas eram semelhantes também à de uma pessoa normal. Quando eles não estavam sorrindo, seus dentes continuavam expostos, pois o lábio superior não cobria esses dentes, né? E esses dentes foram descritos por Rosa como sendo largos, fortes, mas curtos, como se tivessem sido lixados, e eram salientes, como se fossem dentes de coelho. Ela não pôde perceber as orelhas, pois elas estavam escondidas debaixo de 2 discos de algo parecido com couro, e havia uma faixa em torno da testa, que era composto desse mesmo material. Um dos seres se aproximou ainda mais de Rosa e pegou delicadamente seu ramalhete de flores e, em seguida, uma das meias que ela carregava. Então, ele examinou o ramalhete das flores e demonstrou um ar de curiosidade, sempre sorrindo. Depois ele enrolou esse ramalhete de flores com a meia que ele pegou e jogou dentro do objeto. Em seguida, ele retornou até a Rosa, e desta vez ele segurava um objeto arredondado de coloração marrom, que aparentemente era revestido por aquele mesmo material parecido com couro. Depois, um deles se aproximou mais e pegou meu ramalhete. Em seguida, largou o ramalhete e pegou uma meia. Fiquei um pouco espantada, para dizer a verdade. A estranha criatura apanhou as flores e o pé de meia com muita delicadeza, fez meia volta, dirigiu-se para a máquina e abriu uma portinhola. Aturou tudo para dentro e voltou com um objeto nas mãos. Eu fiquei aborrecida. Sabe, não era nada fácil ter meias naquele tempo. Por isso disse a ele cortesmente: devolva a minha meia, senão o padre me passa uma descompostura. Que papelão eu entrar na igreja com uma meia só. Repeti-lhe várias vezes: pode ficar com as flores, não é grande prejuízo, mas me devolva a meia. Como vou aparecer na frente do padre? Mas eles não entendiam, falavam naquela língua esquisita, sempre me olhando e rindo. Após isso, ele olhou para o estranho objeto e em seguida para Rosa, fazendo um gesto, como se estivesse oferecendo aquele objeto para ela. Rosa recusou o objeto e continuou pedindo que lhe devolvesse as suas coisas. E vendo que não teria essas coisas de volta, ela aproveitou uma distração dos tripulantes e saiu dali rapidamente, em direção à igreja. Fenômeno, o seu portal de acesso aos mistérios que assombram a humanidade. Rosa-Lotte se sentia atordoada e aterrorizada e foi logo para a cidade, onde ela chegou bastante ofegante. A visão dos homenzinhos e do estranho objeto em forma de fuso a deixou bastante assustada. Ela estava morrendo de medo. Esse encontro com 2 seres durou cerca de 10 minutos. A primeira pessoa que Rosa-Lotte encontrou depois de fugir do local foi um homem que ela conhecia, chamado Beppe Gostinelli, que estava caçando nas proximidades. Ela estava tão atordoada que nem sequer pensou em lhe contar sobre o que havia visto.
Foi só mais tarde, na igreja, que uma de suas amigas, chamada Anita Valente, viu como ela estava perturbada e tremia bastante. Ela perguntou a Rosa o que havia ocorrido e então ela narrou toda a sua história. Ela então aconselhou Rosa a falar com o padre, Dom Guido Belardi, que era pároco de Senina. Ele ficou muito impressionado com o que ela relatou e acreditou no relato dela. Pouco depois, ela repetiu a história para o chefe da polícia local, chamado Rocco Benfatti, e ao cabo Nello Focardi. Mais tarde, ela refez o relato ao capitão Massaro e ao inspetor-chefe da polícia na região de Bussini, chamado Elio Lolli. Naturalmente, muitas pessoas correram para o local para ver se havia algo estranho ali. E de fato, eles acharam um grande buraco no chão, exatamente onde o objeto havia pousado. Os policiais foram ao local para investigar o caso e também constataram que havia essa cavidade profunda, que havia sido feita bem recente. Era impossível para os policiais tirar qualquer impressão de qualquer marca que tenha ficado no local, pois o grande grupo de curiosos que foi ao local já havia pisoteado em toda a área, apagando quaisquer pegadas que pudessem ainda existir. O buraco também foi visto pelo chefe da polícia de Ambra, o Signor Zulimo Botarelli, que estava também caçando nas proximidades. Rosa Lott não foi a única pessoa a ver algo estranho naquela região naquele horário. Várias pessoas avistaram um estranho objeto sobrevoando a região. Esses outros relatos referem-se a avistamentos na mesma região e no mesmo horário onde Rosa Lott avistou aquele estranho objeto. Um operário de San Leonino, que estava na época caçando na região de Ambra, descreveu aos jornais que observou um estranho objeto luminoso pousar precisamente naquela mesma floresta. Uma outra pessoa, um pedreiro chamado Romualdo Berti, então com 25 anos de idade, ele estava voltando de Badia Agnano, quando observou algo que ele definiu como sendo um foguete luminoso, como um charuto que exalava chamas de sua cauda e subia verticalmente dos bosques ali na região de Senina, se dirigindo para Badia Ruot. O foguete de cor azulada foi visto por ele subindo verticalmente e depois fazendo um voo horizontal sem produzir qualquer tipo de barulho. Já o florista Andrea Livi, de Montevarchi, conduzia uma carrocinha cheia de flores por uma estrada na região de Bussini. E ele observou um objeto em forma de cone avermelhado que vinha da região de Firenze, seguindo em direção a Siena. Mas talvez o testemunho mais interessante seja aquele publicado no Giornale del Mattino, em março de 1955. Segundo o jornal, 2 irmãos de 6 e 9 anos estavam cuidando de alguns porcos de sua família. E eles declararam que viram uma senhora conversando com 2 homens bem pequenos em uma clareira na região de Senina. O menino mais velho, o Marcello Torzini, ficou alarmado com a visão e correu para contar ao seu pai. Mas quando ele e o pai voltaram para o local, já não havia mais nada, havia apenas aquele estranho buraco no chão. Luigi Dini, que era funcionário do Tribunal de Apelação de Firenze, também afirmou que ele e sua filha observaram, quase ao mesmo tempo do terraço de sua casa, uma estranha coisa voadora que voava pelo céu de Prato Magno em direção a Arezzo, perdendo velocidade gradualmente e descendo em direção ao solo. Vários outros avistamentos ocorreram horas depois, já no período noturno, quando várias pessoas da região observaram um estranho objeto sobrevoando vários vilarejos. E então, o que você achou deste caso? Eu considero como um dos mais interessantes da ufologia, tanto pela época em que ele ocorreu, quanto pelos detalhes envolvidos nessa história. Então, se você gostou, comente e compartilhe esse episódio com seus amigos. Em breve voltaremos com um novo episódio falando sobre os mistérios celestes. Enquanto isso, continue com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Abraços e até a próxima!